Boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja nos nossos sentimentos, nos nossos corações. Para iniciarmos o nosso estudo da noite, vamos agradecer ao Mestre Jesus, nesses momentos que se aproxima a data de seu nascimento, que a sua paz, o seu amor possa estar nos nossos corações, iluminando a nossa alma, nosso espírito, iluminando-nos a vida, nos dando ânimo de viver, para enfrentar as situações difíceis. Senhor Jesus, abençoa os nossos propósitos de trabalho, abençoe a nossa vida, abençoe a todas as dificuldades pelas quais passamos, que possamos ter em cada uma delas um momento de lição, de aprendizado, e que a nossa vida possa se fazer cada vez mais produtiva, mais realizada, mais feliz e mais cheia de paz. Que assim seja. Bem, amigos, estamos aqui hoje para falar de Jesus. E o tema da noite, especificamente, é Jesus em nós. Um tema que eu gosto muito, embora eu devo confessar que eu fico muito tímido, não é, de falar sobre Jesus. Porque quem somos nós para falar de Jesus? Então é um tema assim, extremamente profundo, mas que ao mesmo tempo nos toca profundamente as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque, a bem da verdade, nós temos que entender que Natal significa não apenas essa festa que a gente comemora, que a gente se reúne, embora no presente momento não esteja sendo muito aconselhável a reunião, mas enfim, né, cada um de nós vai saber fazer a reunião familiar da melhor maneira possível, sempre com os cuidados necessários. Mas não é apenas a festa. A festa foi uma criação humana. Porque, na verdade, a palavra Jesus significa, a palavra Natal significa dia do nascimento. E o dia do nascimento, o Natal significa o dia do nascimento do nosso Mestre Jesus, do nosso Mestre querido. Então, que nesse dia, ainda que nós venhamos a nos reunir com a família, fazermos uma ceia, um almoço melhor, mas que a gente nunca esqueça de que, na verdade, naquele dia, naquele momento, naquela noite, o convidado especial é Jesus. Convidemos Jesus para entrar na nossa vida. Chamemos Jesus para estar conosco, na ceia, no almoço, mas principalmente todos os dias. Que Jesus possa nascer no nosso sentimento, na nossa alma, na nossa vida, em todos os momentos. Todos os momentos. Não apenas nos momentos de dificuldade, nos quais a gente faz muito. Pedir ajuda de Jesus, dos amigos espirituais, mas principalmente ter Jesus sempre ao nosso lado em todos os momentos da vida, em todas as situações da vida, sejam elas boas, sejam não boas. Então que cada um de nós possamos estar assim bem conscientes, imbuídos desse propósito de melhoria, não é? De que cada um de nós pode fazer o melhor, se estivermos unidos com Jesus na nossa vida. E pensando nisso, é preciso que a gente relembre que a vinda de Jesus se deu numa situação assim muito tensa, né? Porque semelhantemente ao momento que nós estamos vivendo agora, a humanidade daquela época, de 2000 anos atrás, estava vivendo um momento muito difícil. O povo hebraico, o povo judeu, né, depois de tantas perseguições, de tantas expoliações, de tanta escravidão ao longo da história, esperava ansiosamente por um Messias, que os profetas, desde Moisés a Malaquias, haviam predito e prometido, que esse Messias viria para resgatar o povo hebraico, o povo judeu. E esse povo, crente na vinda de um Messias, de um Salvador,
de alguém que iria tirá-los do regime de escravidão, do jugo do Império Romano, acreditava que por serem o povo eleito de Deus e, portanto, melhores, os judeus achavam que Jesus viria montado num cavalo, num exército, num poder militar, num poder de mando, para vingar todos os desmandos que o povo hebraico, os judeus, haviam passado. Por que eu estou falando isso? Porque, na verdade, esse era o pensamento daquela época. E se nós pegarmos de 2000 anos para cá, tirando o período onde o cristianismo redivivo realmente viveu, o cristianismo primitivo realmente viveu o auge da glória no entendimento das razões pelas quais o Cristo veio ao planeta, ao mundo, depois dessa época, né, nós tivemos assim um desentendimento. Porque hoje é muito comum nós olharmos para as religiões do presente momento e nós mesmo espíritas enxergarmos Jesus como aquele que veio para resolver os nossos problemas. Aquela figura na qual, por isso que eu disse na prece inicial, na qual quando a gente está com problema a gente pede o auxílio. A gente não entendeu ainda que a figura desse mestre, desse amigo querido, é para nós um modelo e guia, como disseram os Espíritos, a pergunta 624, 625 do Livro dos Espíritos. Quando Kardec perguntou qual o modelo e guia, né, que Deus tem nos enviado, que serve de melhor forma para nós aprendermos a melhorar a nossa vida, né? Sermos pessoas melhores. E a resposta foi simples: Jesus. Jesus. Então Jesus é para nós esse modelo e guia. Jesus é para nós esse modelo, não é? Não que vem para nos salvar, mas que vem para nos ensinar a viver. Vem nos ensinar a nos comportarmos no nosso dia a dia. Porque a maioria de nós, eu não tenho nenhuma dúvida disso, a maioria de nós se diz cristão. A maioria de nós, quando perguntado se acredita no Cristo, qual que é a sua religião, a gente fala de boca cheia que nós somos espíritas, nós somos cristãos. E aí a grande pergunta que fica é: será que nós vivemos realmente no nosso dia a dia como verdadeiros cristãos? Será que nós fazemos da nossa vida uma vida de seguir os exemplos de Jesus? Será que nós fazemos da nossa vida, não é, atitudes dignas, ou fazemos na nossa vida atitudes dignas de serem vistas como um verdadeiro cristão? Então é preciso que a gente pare para pensar o que estamos fazendo da nossa vida, como temos vivido até aqui, porque já conhecemos Jesus. Faz 2000 anos que nós estamos ouvindo falar de Jesus. Com certeza, espíritas somos a partir dessa reencarnação. Mas cristãos já fomos em muitas reencarnações. Então, dentro dessa concepção, é preciso que a gente pare para pensar. E pare para entender e buscar o real significado de ser cristão. Qual que é o real significado da vinda de Jesus, que saiu lá dos esplendores celestes, das culminâncias celestes, como um espírito puro, que era, já naquela época, que a pedido do Pai Celestial encabeçou uma pleiade de espíritos para a criação do planeta Terra, para servir de morada para nós, há 4,5 bilhões de anos. Ou seja, não é de agora que Jesus é Espírito puro.
Ele já era puro na época da construção do planeta, do qual ele foi designado como governador. Então vejam, Jesus não é um chefe de uma religião, Jesus não é alguém que a gente se vale para pedir ajuda apenas nos momentos de aflição. Mas Jesus é alguém para que sirva de exemplo para nós, no nosso dia a dia. Seja a vida esteja boa, seja a vida esteja má. Que cada um de nós possa, ao estudar o seu Evangelho e entender os seus ensinamentos, colocá-los na prática do dia a dia. Sermos um Evangelho vivo, primeiro para nós, e depois para que as outras pessoas leiam em nós, percebam em nós a nossa vivência diferente, a nossa verdadeira vivência cristã. Então é preciso que a gente, a partir de agora, que pelo menos a gente pense neste Natal com uma nova perspectiva, que a gente possa entender que a vinda de Jesus entre nós teve uma finalidade e que essa finalidade deve ser entendida de fato por nós. E principalmente entendida e vivida no dia a dia. E para que a gente entenda a influência de Jesus em nossas vidas, como é o tema da noite, Jesus em nós, é preciso que a gente pare para pensar que todo o Evangelho de Jesus, toda a vida de Jesus, todo o ensinamento, toda a doutrina que esse mestre trouxe para nós, é de grande utilidade nas nossas vidas. E deve ser, em primeiro lugar, entendida. Essa doutrina deve ser entendida com profundidade e vivenciada no dia a dia. E eu separei para a noite de hoje uma passagem que eu gosto muito e que reflete a realidade nossa do dia a dia. Uma comparação belíssima do Evangelho de Jesus para a vivência nossa de agora. Mateus, Lucas e Marcos relatam essa mesma passagem, que não é uma parábola, é uma passagem. Jesus vivenciou isso. E os apóstolos contaram essa vivência, que é a do cego de Jericó. Na verdade, Mateus e Lucas dizem 2 cegos, e Marcos diz 1 cego. E Marcos até nomina esse cego como Bartimeu, filho de Timeu. Está em Marcos, eu vou me valer da redação de Marcos, porque o meu modo de entender é uma redação mais rica, porque contém muitos elementos de aprendizado para a gente colocar na prática do dia a dia. Primeiro para entender e depois colocar isso na prática do dia a dia. Está em Marcos 10, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Eu vou ler primeiro, se me permitem, para depois a gente discorrer sobre essa passagem. Diz o evangelista: saindo de Jericó, ele, Jesus, os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o filho de Timeu, cego pedinte, estava sentado à beira do caminho. Ao ouvir que era Jesus, o Nazareno, que passava, começou a gritar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Ele, porém, gritava mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamai-o. E os discípulos chamaram o cego, dizendo-lhe: anima-te, ergue-te, ele te chama. E o cego, lançando fora seu manto, saltando, foi até Jesus. E Jesus, olhando para o cego, disse-lhe: que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Rabone, que eu volte a ver, que eu veja. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediatamente voltou a ver
e o seguia pelo caminho. Amigos, é uma passagem belíssima, belíssima. Eu fico emocionado só de ler essa passagem, porque nos chama atenção para a nossa vida. Será que nós, no presente momento da nossa existência, no degrau evolutivo em que nós nos encontramos, no presente momento da nossa vida, da nossa presente reencarnação, a reencarnação atual, será que nós podemos nos comparar a esse cego? Apenas não cego da visão física, mas muitas vezes cego da visão espiritual? Cego de moralidade, cego de espiritualidade? E veja, Jesus estava saindo de uma cidade, e na saída da cidade, sentado à beira do caminho, ou seja, na saída da cidade, lá estava o cego, Bartimeu. Um cego pedinte, sentado à beira do caminho. Muitas vezes, irmãos, nós nos colocamos nessa situação. Às vezes as dificuldades da vida são grandes e nós queremos e outras vezes, mesmo inconscientemente, nós passamos a nos acomodar. Sentado significa estar acomodado. Não tomar uma atitude, uma resolução para mudar, para sair daquela situação. Porque na grande maioria das vezes, como diz a amiga Denise, mudar dói. Mudar dói, mudar é difícil. É preciso que a gente tome resoluções. E mais ainda, é preciso que a gente mude certos padrões de comportamento que estão arraigados no nosso íntimo e dos quais nós gostamos. E que nos dá trabalho. E o mais fácil, o mais cômodo é permanecer sentado à beira do caminho, como um pedinte. Quando bate a dificuldade na nossa vida, a gente ora para Jesus e fala: "Ô Senhor, me ajude". Ô queridos amigos espirituais, ô querido mentor, me ajude nisso, me ajude naquilo. Porque é mais fácil pedir. É mais fácil reclamar dos outros ajuda do que se levantar, saltar. E nós vamos ver daqui a pouco, né? O que o cego Bartimeu fez. Levantar, saltar, modificar a sua conduta, modificar a sua maneira de ser, de pensar, de agir. Ter a partir de agora uma conduta diferente. Então o cego Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Era um cego pedinte, ou seja, gostava de pedir, se servia da caridade alheia para a satisfação das suas necessidades, pedia ajuda do seu semelhante para resolver as suas dificuldades. Alguma semelhança entre nós? Mas, e aí vem o envolvimento moral intenso, mas, sentado à beira do caminho, ao ouvir que era Jesus o Nazareno, começou a gritar e a dizer: opa, Bartimeu tomou uma atitude. Bartimeu saiu daquele marasmo, daquela situação cômoda, e começou a gritar e a dizer: Senhor, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Percebem, irmãos, que essa frase dita por Bartimeu, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, é uma frase dita do fundo do coração?
Não é uma frase dita da boca para fora, é uma frase cujas palavras vêm lá do íntimo do sentimento, lá do íntimo do coração, do íntimo da alma. Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha, ele estava disposto a mudar, porque ele começou a gritar, começou a dizer, começou a pedir ajuda com sinceridade, lá do fundo da alma. Mas muitos o repreenderam para que fizesse silêncio. Porém, ele gritava mais: Jesus, filho de Davi, tende misericórdia de mim. Eu gosto muito desse momento do texto evangélico, porque nos faz perceber que quanto maior a dificuldade, mais deve ser o nosso esforço. Ele começou a gritar e a dizer palavras pedindo ajuda de Jesus, e a multidão o repreendeu. Joana de Ângeles, a mentora querida, fala que quando o cristão se propõe a mudar, parece que o mundo conspira contra ele. Porque as dificuldades avolumam. Então, nesse momento em que você se dispõe a mudar, e você percebe que tudo conspira contra, aquilo que parecia que estava esquecido e resolvido volta à tona. As suas dificuldades íntimas, as dificuldades externas, parece tudo conspirar contra o seu propósito de mudança. É aí que nós temos que ter a fé, diz ela, a resolução firme e forte de mudar, de permanecer com esse espírito, com essa vontade de mudança. E foi isso que o cego Bartimeu fez. E muitos o repreendiam para que fizesse silêncio, para que ele voltasse à situação de anterior, ficasse quietinho, não incomodasse ninguém, continuasse pedindo, sentado quietinho ali à beira do caminho. E muitas vezes, irmãos, quando nós planejamos na nossa vida e tomamos o propósito de mudar, as dificuldades são tantas que muitas vezes a gente acaba desanimando. Querem ver alguns exemplos? Um só basta. Quantas vezes a gente já pensou, não vou pensar mais nisso, não vou falar mais aquilo, não vou agir mais dessa ou daquela maneira. E por incrível que pareça, as situações todas, a vida parece que conspira de tal maneira que quando você menos espera, você está na mesma situação, fazendo as mesmas coisas, falando as mesmas coisas, pensando do mesmo jeito. E a gente às vezes nem se dá conta disso. Então, às vezes, é importante que a gente preste atenção nos nossos comportamentos diários, para que nós venhamos a perceber o quanto nós somos influenciados por essa multidão. Porque no início da passagem, diz o evangelista Marcos, saindo de Jericó, Jesus, os seus discípulos e uma multidão encontraram o cego à beira do caminho. E o cego começou a gritar, começou a falar. E muitos dessa multidão começaram a repreendê-lo. Essa multidão, nós podemos entender, espiritualmente falando, como os nossos gostos, aquilo que a gente gosta de fazer, aquilo que a gente está acostumado a fazer, que volta a repetir. Mudar é difícil. Mudar exige muito esforço, muito empenho, muita firmeza, muita força de vontade. Permanecer no erro é mais cômodo. É ficar sentado à beira do caminho. E permanecer
sofrendo, mas pedindo ajuda. Mas quando a gente decide gritar, aí no sentido de mudança de atitude, a multidão vem e nos repreende. E essa multidão são os nossos defeitos, os nossos erros do passado, que continuam presentes no presente momento da nossa vida, da nossa existência. E que muitas vezes é mais fácil permanecer no erro do que procurar a reforma íntima. É mais fácil permanecer no erro do que se esforçar para se modificar. Mas, a exemplo do cego Bartimeu, quando muitos o repreenderam para que fizesse silêncio, para que permanecesse na mesma posição, ele, porém, gritava mais alto. Quando a dificuldade vem, é preciso gritar mais alto. Quando a dificuldade vem, é preciso esforço maior. Quando a dificuldade chega, enevoando os nossos propósitos de mudança, é preciso que a gente tenha maior firmeza, que a gente grite mais alto, que a nossa vontade seja mais firme, que a nossa vontade de mudança, ela realmente se sobreponha àquele desejo de permanecer no erro, aquele desejo de fazer aquilo que a gente gosta e está acostumado a fazer sempre. Mas que a gente sabe agora, olhando os ensinamentos de Jesus e principalmente os estudos da doutrina espírita, a gente sabe que não é mais o caminho melhor para ser traçado, para ser seguido. Mas ainda é muito cedo, porque isso reclama tempo, reclama esforço, reclama dedicação, reclama força de vontade, reclama gritar mais alto, reclama gritar mais. E foi isso que o cego de Jericó, o cego Bartimeu, fez. Ele queria deixar de ser pedinte, um cego pedinte, ele queria deixar de ficar sentado à beira do caminho para ter uma postura diferente. Quando chega a multidão, refreando o seu desejo, ele grita mais alto. Por quê? Porque já tinha tomado uma decisão firme e forte. E ele, porém, gritava mais alto: Filho de Davi, tende misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse: chamai-o. É bonito isso, não é, meus irmãos? Primeiro, a gente ter a percepção de perceber, primeiro, que Jesus está passando na nossa vida. Que a vida está nos oportunizando um encontro pessoal com esse mestre querido. Primeiro é preciso ter sensibilidade para isso. Primeiro é preciso querer ter esse encontro. E além de querer ter esse encontro, é preciso prestar atenção nas oportunidades que a vida nos dá. Porque venhamos, quantas vezes Jesus passou na nossa vida? Para cá, para lá, para cá, para lá, foi, voltou, e a gente não deu importância. Quantas oportunidades nós perdemos até agora? Não estou falando das outras existências, num passado de 2000 anos. Vamos pensar nessa existência. Quantas vezes nós perdemos oportunidade de sermos mais pacientes, de sermos mais tolerantes, de entendermos os nossos irmãos, de compreendermos melhor a dificuldade alheia. É Jesus passando. Ninguém vai olhar e ver Jesus à sua frente, fazendo assim: venha, estou te chamando. Mas Jesus nos chama através das dificuldades da vida.
É nas dificuldades da vida que nós encontramos a verdadeira presença do Mestre. São as dificuldades, as oportunidades para nós demonstrarmos que realmente entendemos o recado, a mensagem de Jesus para as nossas vidas. É naquele momento que Ele está passando à nossa frente. Quando a pessoa nos pede mais paciência. Quando uma situação qualquer da vida nos pede mais tolerância. Quando uma situação que a gente queria muito não acontece. A vida nos pede resignação e obediência. É Jesus passando nas nossas vidas. E aqui é muito bonito quando Jesus ouve os gritos do cego Bartimeu, gritos seguidos e altos, e Jesus para e diz: chamai-o. Chamai-o. Quantas vezes nós fomos chamados por Jesus? Quantas vezes a vida nos oportunizou momentos para nos estarmos recebendo esse convite de Jesus, mas nós viramos as costas. Nós entendemos que seria melhor ficar do mesmo jeito. Ah, não, isso dá muito trabalho. Não, eu tenho que abdicar disso aqui, eu gosto tanto de fazer assim, de ser assim, de me comportar dessa ou daquela maneira. Cada um pense para si mesmo. Quais foram as oportunidades e quais foram as multidões que te fizeram calar? Porque Jesus passa por nós. Jesus está sempre nos olhando. A vida está sempre oportunizando novas chances de melhoria. A vida está sempre nos dando oportunidades de novos encontros. Mas infelizmente, queridos amigos, nós não temos aproveitado essas oportunidades. Nós seguimos do mesmo jeito. A gente começa, às vezes, num impulso de mudança, começa a gritar. Mas aí vem a multidão e abafa o nosso desejo. Vêm as dificuldades, os vícios, as situações da vida, as pessoas, e abafam o nosso desejo de mudança. E às vezes a gente acaba deixando para lá, acabamos deixando para depois aquilo que seria urgente e que seria necessário naquele momento. O cego Bartimeu não perdeu essa oportunidade. Quando a multidão chegou, querendo abafar, que ele fizesse silêncio, que ele parasse de gritar, que ele mudasse de atitude, que voltasse a ser o que era antes, ele gritou mais alto. E Jesus, ouvindo, parou e disse: chamai. Chamai. Vejam que oportunidade bendita. E desse encontro pessoal com Jesus. Irmãos e amigos, vamos parar para pensar daqui para frente. Ou melhor, parar para pensar não. Vamos observar melhor quais as oportunidades que nós temos de nos encontrar com Jesus. Quantas vezes nós perdemos, mas isso já foi. Não vale a pena ficar lamentando, chorando, se culpando. Eu disse no início, é agora. Façamos desse momento, desse Natal, o dia do renascimento, ou o dia do nosso encontro com Jesus.
esse encontro real, esse encontro pessoal. E disse Jesus: chamai-o. E os discípulos chamaram o cego, dizendo-lhe: anima-te, tem coragem, ergue-te, ele te chama. Aqui, Jesus verdadeiramente ouviu o pedido sincero do cego Bartimeu. Jesus entendeu que ele realmente queria mudança. Mais do que queria, ele mostrou preparo ao revidar o assédio das trevas, o assédio da multidão, o assédio daquilo que não quer a nossa mudança. E gritou mais alto. E fez o mestre parar e o chamar. E os discípulos correram até ele e disseram: anima-te, tem coragem, ele te chama. Ele te chama. E Jesus nos chama todos os dias. Todos os dias. Jesus está sempre presente nas nossas vidas, na nossa existência, nos propondo mudanças. Muito mais do que nos propondo, mas principalmente auxiliando nas nossas mudanças. Através dos nossos mentores espirituais, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, do plano maior da vida. Então é preciso que cada um de nós tenha essa consciência de que o desejo de mudança tem que vir acompanhado de uma fé, de uma firmeza de propósito, de uma vontade, não é? Bastante forte, bastante perseverante, porque as dificuldades virão com certeza, mas Jesus está ali, pronto para nos ouvir, pronto para nos chamar, pronto para nos perguntar, não é? O que queres que eu te faça? Mas antes disso, quando os discípulos chamaram o cego, dizendo-lhe: anima-te, tem coragem, ergue-te, ele te chama. Porque ele estava sentado à beira do caminho. Até os discípulos disseram para ele: anima, ergue-te, tenha coragem, ele te chama. E o cego demonstrou realmente firmeza de propósito. Já tinha demonstrado no momento da reiteração dos gritos, né? Em não deixar as trevas abafarem o seu desejo de mudança. E ele, lançando fora o manto, saltando, foi até Jesus. Essa frase aqui merece ser analisada com muito cuidado, porque ela é extremamente profunda. Com muito cuidado. Primeiro, o cego lançando fora o manto. Aquela época, era comum as pessoas usarem aquele manto, né, para se cobrirem. Às vezes tinham feridas no corpo, outras vezes imperfeições físicas, outras vezes para se proteger do sol, da chuva, do frio. Tinha aquele manto para se cobrir, para se agasalhar. Mas ele, lançando fora o manto, ele jogou fora esse manto. Saltou, deu um salto, levantou-se. Emmanuel, quando analisa essa parte da passagem, e ele lançando fora o manto, Emmanuel quer nos dizer que manto aqui está no sentido de capa. E nós podemos trazer para hoje no sentido de máscaras. O cego de Jericó, ele se despiu das dificuldades, ele se despiu dos vícios, ele jogou fora tudo aquilo que ele trazia consigo até então. Ele se desapegou de tudo aquilo que era importante para ele até aquele momento. Por quê? Porque ele era um cego pedinte, que vivia sentado à beira do caminho. Mas naquele momento, quando ele vê Jesus,
vê no sentido figurado, que ele ouve Jesus passando, a sua alma desejosa de mudança, o seu espírito num sentimento firme e forte de mudança, chama Jesus. Jesus para. Chamai-o. Os discípulos vão até ele e diz: anima-te. Ele te chama. E agora? Muitas vezes nós chamamos Jesus. Muitas vezes nós percebemos a oportunidade. Muitas vezes, quando a gente grita, a multidão quer nos sufocar, as trevas, os vícios, os gostos mundanos querem nos abafar, sufocar o nosso desejo de mudança, a gente dá conta de repelir. Mas quando Jesus nos chama, às vezes, muitas vezes a gente vê dificuldades. Porque, irmãos, quando Jesus nos chama, significa que nós devemos deixar tudo de lado para nos entregarmos puramente a Ele. E aí muitos devem estar pensando assim, mas como? Quer dizer que eu preciso deixar tudo? Não. Esse entendimento errado também foi o entendimento do jovem rico. Quando o jovem rico chega para Jesus e diz: Senhor, o que eu tenho que fazer para ganhar o reino dos céus? É só seguir os mandamentos. Quais? Não roubarás, não matarás, não cometerás adultério, nem falso testemunho, honrará pai e mãe. Não, mas isso eu já faço desde a minha juventude. Então vai, vende tudo, doa aos pobres e segue-me. E diz a passagem, é outra passagem, não é parábola, não é passagem, que o jovem rico foi muito triste embora, porque ele tinha muitos bens, o patrimônio dele era imenso. Mas o problema não eram os bens e o patrimônio, o problema era o apego que ele tinha a essas coisas. Então, por nossa vez, não significa que a gente vai ter que vender tudo, abandonar a família para seguir Jesus, não é isso. Mas a gente vai ter que trocar certos valores que a gente está acostumado até agora. Porque Jesus em nós significa modificação, significa mudança de atitudes, significa mudar o que a gente tem feito ou fazer de modo diferente. Ele te chama. Então é preciso tomar uma atitude. É preciso realmente fazer como o cego Bartimeu fez. Jogou fora o manto, jogou fora a capa. Atitude. Firme, forte. Mostrando mais uma vez que ele realmente queria mudança. E Emmanuel nos diz que para nós é muito comum nós cometermos crimes, erros e vestirmos capas de santos. Ou não? A gente gosta do errado, mas não gostamos que os outros nos vejam no erro. A gente gosta do errado, mas veste máscaras, capas e mantos de santos. Para cada situação da vida, a gente tem uma máscara de conveniência. Para cada situação da vida, a gente veste uma capa, veste uma máscara. E se apresenta para as outras pessoas enganosamente. Mostrando para os outros alguma coisa que, infelizmente, nós não somos ainda. Em outras palavras, irmãos, muitas vezes, vivemos puramente de aparências, querendo mostrar aos outros alguma coisa que nós ainda não conseguimos ser. Mas que para nós é muito mais fácil
permanecer com capas, permanecer com máscaras, agindo errado, mas mostrando certo. O cego Bartimeu não. O cego Bartimeu, diz Emmanuel, foi honesto e humilde. Ele se desfez da capa. Ele jogou fora. Jogou fora a arrogância, jogou fora o orgulho, jogou fora tudo aquilo que não servia mais. Porque quando a gente se propõe a mudar, quando a gente realmente se propõe a seguir Jesus, a ser um evangelho vivo desse Mestre Jesus, é preciso que a gente lance fora tudo aquilo que nós estamos vivendo há séculos e séculos e que já não nos serve mais. Porque isso, na grande maioria das vezes, nos faz sofrer, nos faz passar por situações de angústia, de decepções. Quem de nós, se propondo a mudar, na primeira dificuldade cai, na lamentação, nos vícios, na revolta, e depois, quando vem a consciência, a gente olha para dentro de si mesmo e fala: meu Deus, eu tinha prometido, eu sabia que não era certo. Dá uma vergonha, não dá? Não dá aquele sentimento de decepção, de angústia, de não ter sido forte o suficientemente para vencer aquela multidão? É porque naquele momento, irmãos, essa capa ainda não servia. Essa capa do vício, essa capa dos gostos, das coisas mundanas, a falta de paciência, a falta de fé, a falta de coragem. Os discípulos disseram ao cego: anima-te, tem coragem, ergue-te, sai desse marasmo, vai para frente, Ele te chama, Ele te chama. E muitas vezes nós somos convidados também, pelos mentores amigos, à mudança. A mudança de atitude, a renovação de atitudes, a reforma íntima, como nós gostamos de dizer. Mas a gente ainda está muito arraigado às coisas materiais. Essa capa realmente ela é muito forte, não é? E a gente gosta do conforto que essa capa nos propicia. A capa dos desejos, dos vícios, do pouco esforço. E quando vem a necessidade de mudança, de ter mais paciência, de ter mais compreensão, mais tolerância, muitas vezes a gente não dá conta ainda. Mas é preciso reiterar. É preciso fazer como o cego fez. Quando vem as dificuldades da vida, grita mais alto. Eu vou confessar uma coisa para vocês que eu faço muito. Quando eu me pego em erro, eu grito comigo mesmo: pode parar. Às vezes agora com máscara fica até melhor, né? Porque a pessoa não vê o que você está falando, né? Pode parar. Pode parar de pensar isso, pode parar de o que você ia falar, não fala, não vai fazer isso. A gente tem que refrear nós mesmos. Faz parte da nossa conduta. Né? E o cego entendeu isso. Quando a multidão chega e fala: fica quieto, faz silêncio, ele não faz, ele grita mais alto. E nessa passagem aqui, eu quero dar uma parada nesse ponto da passagem, melhor dizendo, para comentar uma coisa que eu acho que é atual. Muito atual. Quando o cego Bartimeu começou a gritar, porque ele ouviu que era Jesus passando: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
Muitos o repreenderam. Um fato histórico. Naquela época, quem tinha deficiência física, vivia à margem da sociedade. Por isso que o cego Bartimeu estava no caminho de saída de Jericó. Vivia à margem da sociedade. Os doentes viviam à margem da sociedade. Se lembram naquela passagem dos leprosos? Que viviam lá no vale dos leprosos? Longe da sociedade? Isso nos faz pensar o quê? Preconceito. Preconceito. Hoje, infelizmente, irmãos, nós estamos vivendo numa fase da humanidade muito triste. Muito triste. Porque a gente vê todos os dias no noticiário da televisão, é preconceito contra a mulher, é preconceito contra negros, é preconceito contra etnias, contra determinadas raças, é preconceito de toda a natureza, intolerância. Está faltando Jesus. Está faltando Jesus. Porque não importa a cor da pele do outro, como também não importa a cor da minha pele. Não importa a etnia, a raça do outro, não importa a minha raça. Não importa a posição social do outro, também não importa a minha posição social. Não importa se o gênero, se é homem, se é mulher. Se tem essa ou aquela opção sexual. Se é homo, se é hétero. Não importa isso, irmãos. Não importa. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. Todos nós somos espíritos irmãos. E esse Mestre Jesus, já que nós estamos falando de Jesus em nós, veio nos mostrar exatamente isso. Ele conviveu com ricos, com pobres, com prostitutas, com pescadores, com doutores da lei. Morreu entre dois ladrões para nos mostrar que ninguém é melhor do que ninguém. Que nós não podemos ter essa bobagem dentro de nós de achar porque é isso, porque é aquilo, porque é a cor da pele, porque é gênero, porque é dessa ou daquela raça, tem essa ou aquela posição social, que um é melhor, que o outro é menor. Porque o preconceito aqui também quis calar o cego Bartimeu. O preconceito aqui também quis ser maior do que a vontade de mudança. O preconceito aqui também quis ser maior do que a vitória de Jesus sobre os vícios e os defeitos. Mas ele, cego Bartimeu, entendeu. Entendeu que não importava aquilo que ele era, ou como ele estava naquele momento, daquela reencarnação. Importava era o seu desejo de mudança. E ele grita mais alto. E ele grita mais alto. E nós temos que gritar. Nós temos que levantar bandeiras. Não é saindo brigando com os outros, mas é mostrando para nós em primeiro lugar e demonstrando para os nossos semelhantes que ninguém é melhor do que ninguém. Que não importa se o outro seja negro, seja branco, seja índio, tenha essa ou aquela opção sexual, cada um de nós merece respeito acima de tudo. Porque todos nós somos cristãos e deveremos ser cristãos verdadeiros. Enxergando em cada irmão, um filho de Deus, como todos nós o somos. E aqui, gente, me perdoem estar falando isso, e até a certo ponto emocionado, mas é uma coisa que me chamou muito a atenção, e que para nós deve ser um ponto assim, de entendimento. No livro de Humberto de Campos, Brasil, Pátria do Evangelho e Coração do Mundo,
quando Jesus fala para o Espírito Ismael, que o Espírito Ismael, governador do nosso país, Brasil, desesperado com a matança de índios, com a escravidão e matança dos índios e dos escravos, dos negros, ele vai até Jesus e chora. Mestre, olha o que eles estão fazendo, desanimado, desesperado. E Jesus diz a ele: calma, porque a evolução tem seu curso. Hoje eles são negros, amanhã serão brancos. Hoje são brancos, amanhã serão negros. E os negros hoje, índios amanhã. E assim é a lei da evolução. Então, meus irmãos, ninguém é melhor do que ninguém, porque eu posso estar com certeza numa pele branca hoje, mas eu já fui negro ontem. Ou poderei ser amanhã. E sofrer o mesmo racismo, o mesmo preconceito que eu estou passando agora, que eu estou fazendo agora. Então não se enganem, não se enganem. Ninguém é melhor do que ninguém. Cor da pele, repito, volto a repetir, cor da pele, opção sexual, etnia, raça, poder social, dinheiro, nada nesse mundo nos faz diferentes. Todos somos iguais. O preconceito, a intolerância quis calar Bartimeu, mas ele não deixou, ele foi mais forte. Então que nós possamos também erguer essa bandeira, não para ficar discutindo na internet, nem brigando com ninguém na rua, mas que a gente mostre o quanto nós somos solidários com a causa negra, com a causa das mulheres, com a causa dos homossexuais, dos homos, de uma certa maneira, generalizando todas as opções sexuais. Porque nós temos que respeitar todos, absolutamente todos. O Dr. Jorge outro dia falou sobre a lei da igualdade. É exatamente isso. Todos nós somos iguais. Todos nós somos filhos do mesmo Pai. E o Pai não faz distinção entre nenhum dos seus filhos, por qualquer circunstância ou por qualquer condição. Por que nós fazemos? É ignorância ainda da nossa parte. É falta de evolução. Me permitam ler uma mensagem curta sobre isso. É uma mensagem de Emmanuel, quando ele diz: a Terra é a grande escola das almas em que se educam alunos de todas as idades. A Terra é uma grande escola das almas, onde se educam alunos de todas as idades. Não enxergues inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeito. Não enxergue inimigos nos semelhantes de entendimento imperfeitos. Muitos deles não saíram do jardim da infância espiritual. Nós ainda não saímos da infância do jardim de infância espiritual. Na escala evolutiva nós estamos caminhando. Doa sempre o bem pelo mal, a verdade pela mentira e o amor pela indiferença. Quando você tiver oportunidade, doe o bem ao invés do mal. Doe a verdade ao invés da mentira. E doe o amor ao invés da indiferença. Em outras palavras, seja diferente. Faça diferente. Viva de modo diferente. Exemplifique para os outros aquilo que é de melhor. Faça pelos outros aquilo que gostaria que vos fizessem. E para terminar essa mensagem, a inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem frequentemente grande algazarra em torno do espírito
que procura a si mesmo. Os espíritos imperfeitos fazem uma grande algazarra. Fizeram isso com o cego Bartimeu. Quiseram sufocar o grito dele, o desejo de mudança. Aqui está a mesma coisa. A inexperiência e a ignorância dos corações que se iniciam na luta fazem grande algazarra em torno do espírito que procura a si mesmo. Volto a repetir, como diz Joana de Ângeles, quando desejamos a mudança, tudo parece que conspira contra nós. Com o cego Bartimeu não foi diferente. E conosco também não é diferente. Mas que sejamos nós, aquele que dá amor ao invés de indiferença. Que prega a verdade ao invés da mentira. Que troca o bem pelo mal. Então é preciso que a gente seja diferente e faça diferente, porque Jesus nos chama. E ele, lançando fora a capa, voltando à parábola, a passagem evangélica, lançando fora a capa, o manto saltou. Olha que mudança de atitude. Estava sentado à beira do caminho, um cego pedinte, acostumado à comiseração alheia, acostumado a pedir uma esmolinha para poder sobreviver. De repente ele joga tudo fora. Não importa mais. Isso não serve mais. Daqui para frente eu quero coisa diferente. Se despe de todo preconceito, de toda arrogância, de todo orgulho, de todos os vícios, de tudo que ele era, de tudo que ele gostava. E salta, se levanta, ergue e caminha até Jesus. E foi até Jesus. Um outro ponto que eu gosto muito nessa passagem, quase já chegando ao final, é que Jesus poderia ter, ao ouvir o cego Bartimeu gritando, ter se dirigido até ele. Mas Jesus para e diz: chamai-o. Fazendo com que Jesus passando aqui, o cego sentado aqui, parou que o cego fosse até ele. Por quê? Porque é necessário que nós saiamos do nosso mundo, do nosso conforto, do nosso comodismo, que nós venhamos ter uma mudança radical nas nossas vidas. Para seguir Jesus, para se transformar, é preciso jogar fora a capa, é preciso se livrar de tudo aquilo que não nos serve mais. E caminhar, ir até o encontro, porque Jesus, trazendo de lá para cá, Jesus veio até nós há 2000 anos atrás. Agora, a sua proposta é que a gente saia da onde nós estamos e venhamos até ao encontro dele. Ou seja, é preciso uma mudança de atitude. É preciso mudar. É por isso que nas várias passagens a gente encontra: segue-me, vinde após mim. É assim? É ir para frente, é ir até Jesus. Ele veio até nós. Volto a repetir aquilo que eu disse no início do nosso estudo. Ele veio, desceu das culminâncias celestes e veio até nós, se encarnou, vestiu um corpo de carne, se adaptou à vida no planeta, da qual ele não estava mais acostumado há bilhões de anos, mas fez esse sacrifício extremo para vir até nós. Agora cabe-nos ir até ele. Agora é a nossa vez de chegar até ele, de ter essa mudança, de jogar a capa, de saltar, de levantar, de caminhar até Jesus. E o cego, lançando fora o manto, a capa, saltando, foi até Jesus. E Jesus disse-lhe: que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Eu vou confessar uma coisa para vocês. Desde a primeira vez que eu li essa passagem, eu fiquei muito impressionado,
Porque Jesus tendo um cego à sua frente, o que o cego queria? Não é? Mas é claro que em cada palavra, em cada gesto, em cada atitude mínima de Jesus tem um ensinamento. E nessa frase tem um ensinamento belíssimo quando ele pergunta para o cego, que queres que eu te faça? O que você quer de mim? Será que eu posso te ajudar? Ou será que essa ajuda deve partir de você mesmo? Através da sua mudança de atitudes, de jogar a capa fora, de levantar, de sair, de vir até aqui e de se propor uma vida diferente daqui para frente. Mas Jesus pergunta, porque ele já tinha demonstrado firmeza de propósitos quando ouviu que era Jesus que estava passando e começou a gritar, pedindo ajuda, pedindo misericórdia. Ele demonstrou firmeza de propósitos quando a multidão tentou calá-lo, ele continuou gritando mais alto. Ele demonstrou firmeza de propósito quando ele foi chamado pelos discípulos, jogou a capa fora, se levantou num salto e foi até Jesus. Mas Jesus queria a confirmação daquilo que realmente ele queria. O que queres que eu te faça? E o cego respondeu prontamente a Jesus, Rabone, que eu veja, que eu volte a ver. Rabone significa mestre querido, mestre amado. Olha, ele já tinha Jesus como mestre. A firmeza dele era tanta que ele já chamava Jesus de mestre querido. Mestre querido, Senhor, que eu veja. Que eu veja. Emmanuel, quando comenta essas duas frases, que queres que eu te faça? E ele responde, que eu volte a ver. Emmanuel diz que ali, ele demonstrou com clareza de propósitos que ele não queria apenas a visão material, mas que ele queria a visão da alma, a consciência, olhar as coisas e perceber tudo o que acontecia à sua volta. Discernimento. Ele queria consciência e discernimento para seguir um caminho novo. Porque ele já estava cansado de ser um cego pedinte, que vivia da comiseração alheia, da boa vontade dos outros. Ele já estava cansado de ficar ali sentado à beira do caminho, naquele marasmo total da sua vida. E demonstrou isso em vários pontos dessa pequena passagem. E agora chega a dizer a Jesus, Senhor, que eu volte a ver. Senhor, que eu tenha consciência plena do caminho que eu devo seguir agora. Jesus impôs as mãos, como fez em outra passagem, com cuspe, né? Barro e passou no olho? Não. Impôs as mãos? Não. O diálogo é muito simples. Jesus disse, que queres que eu te faça? O cego lhe disse, Rabone, que eu volte a ver. Jesus então lhe disse, vai, a tua fé te salvou, vai. Vai, meu filho, você já está curado. Porque a cura do corpo físico depende da cura da alma. Porque a doença física nada mais é do que o reflexo da doença da alma. Quando ele pede a cura da sua consciência, do seu discernimento, ele já estava curado. A visão física era consequência. Vai, porque até tua fé te salvou. E diz a passagem evangélica, e imediatamente voltou a ver. Imediatamente voltou a ver. Imediatamente voltou a ver. E termina dizendo, e ele o seguia pelo caminho. Vale a pena aqui a gente recordar
daqueles 10 que foram curados por Jesus, e só um voltou. Quantos com certeza foram curados por Jesus, embora o Evangelho narre 26 milagres, 26 curas? Quantos com certeza não foram curados por Jesus e nunca o seguiram? É muito que acontece conosco. Mas o plano espiritual nos ajuda de modo assim, grande, gigantesco. E a gente ora muito enquanto está com dificuldade, mas quando passa a dificuldade a gente até esquece de agradecer. E seguir Jesus aqui não quer dizer que ele a partir dali, ele fez parte dessa multidão que seguia Jesus. Mas seguir Jesus aqui significa viver com Jesus. Jesus em nós. Então que cada um de nós, meus irmãos, possamos nessa noite pensar profundamente nesse ensinamento do cego de Jericó, que sirva de lição para nós. Será que nós não estamos cegos da alma? Será que nós não precisamos de gritar mais alto? De tomar atitudes de jogar a capa fora? De tomar atitude de saltar, de caminhar até Jesus? E principalmente, ter consciência do que realmente nós precisamos? Porque muitas vezes a gente pede mais do que precisa. Muitas vezes a gente pede aquilo que não serve para nós. Emmanuel nos diz que a grande maioria das vezes, muitas vezes, não raras vezes, o objeto dos nossos pedidos são altamente prejudiciais a nós mesmos. É por isso que muitas vezes nós sofremos reveses da vida, é por isso que muitas vezes nós sofremos os nãos da vida. A gente pede isso, aquilo e a vida não dá nada. Porque se desse era pior para nós. Porque a semelhança de nós que somos pais humanos, Deus sabe aquilo que é melhor para nós. Se não nos foi concedido ainda, é porque não é bom para nós. Pelo menos naquele momento. Talvez no futuro seja, ou talvez não seja. Mas se a gente não conseguiu aquilo que desejava, é preciso que a gente pare, pense, reflita, que cada um de nós tem aquilo que necessita. Cada um de nós tem aquilo que merece. Cada um de nós está no momento certo, no lugar certo, do jeito que deve viver. E aceitar isso, como diz o Evangelho, com obediência e resignação. Então, queridos amigos, que esse Natal, que esse dia do nascimento de Jesus seja para nós realmente um dia de nascimento. Que a gente realmente possa fazer Jesus renascer, nascer de novo dentro de nós, para que cada um de nós seja o exemplo vivo do seu Evangelho. Vamos agradecer ao Mestre querido por essa oportunidade. Emocionados e agradecidos, Senhor. Que possamos abraçar os seus ensinamentos, Mestre, e colocá-los na prática nossa do dia a dia. Embora saibamos que seja difícil, embora saibamos que seja dificultoso, dolorido, mas que é necessário. Que Deus nos ampare, que Jesus nos abençoe, nos dê a força, a paz, o carinho e a serenidade. Boa noite a todos, irmãos. Feliz Natal e muita paz.